Evangelho. E você veja, não é à toa que o Brasil vai recepcionar a Copa do Mundo. Isso, as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos. Nós teremos o mundo aqui dentro. E esta é uma oportunidade interessante. Ontem eu via num programa de TV um brasileiro, acho que é Paulo Nogueira Batista, ele é um economista de projeção, emérito, e representa o Brasil e mais alguns países da América Latina no Fundo Monetário Internacional, no FMI. E ele dizia do prestígio, muito mais do que a própria China e do que a própria Índia, porque embora eles possam ter números muito mais exuberantes, principalmente a China, lá existe um ambiente político completamente conturbado, diferente. Não há respeito à democracia. Boa parte da riqueza deles é uma riqueza fruto praticamente de uma escravidão. De uma escravidão. As pessoas só têm que obedecer o regime. Liberdade. Não, e a questão salarial, né? A humanidade tem se mobilizado. Muitos produtos que vêm de lá, existem campanhas de ONGs dizendo não compre tal produto porque isso vem da China e representa escravidão. Né? Então, ele dizia do prestígio do Brasil. Ô Jeter, aí gostaria de colocar uma coisa interessante que o Chico às vezes falava conosco. Ele falou assim, olha, o Brasil não irá ao mundo com o espiritismo, mas o mundo, quando vier ao Brasil, encontrará o espiritismo. Olha, que legal. Então isto, Jeter, mostra a nossa responsabilidade e como nós, enquanto integrantes do movimento espírita, precisamos nos organizar melhor, mas nos organizar mesmo, fraternalmente. Sim. E não fazendo o que nós estamos fazendo, política de bastidores, infelizmente, é sobre o que a gente tem sempre falado, os espíritos têm escrito, o doutor Inácio fala muito sobre isso, às vezes até de maneira contundente, reconheço, mas é demonstrando a preocupação dele, porque quando o mundo vier ao Brasil, e o mundo está vendo o Brasil, sim, ele não vai querer ver apenas a parte econômica. Exato. Ele vai ver qual é a estrutura espiritual deste país. E na estrutura espiritual deste país, ele vai encontrar as religiões convivendo como não convivem em parte nenhuma do mundo. Exatamente. O grande problema da Europa hoje é integrar o dito imigrante. E aqui Isso acontece naturalmente. Miscigenação desde o descobrimento. Isso. Desde quando o Brasil começou a ser colonizado, não é? Essa miscigenação, ela vem acontecendo, essa convivência pacífica. Então isso é importante, e eu acho que é por isso que o Espiritismo veio para o Brasil. Sim. Quer dizer, porque ele poderia ter ido para um outro país, às vezes com um país até de maior expressão cultural, que favorecesse, digamos assim, uma maior divulgação no campo da filosofia. Mas por que o Brasil foi o escolhido? Vejamos a visão de futuro do Cristo e dos espíritos da esfera do Cristo. Isso está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que muita gente lê, mas não lê com os olhos que deveria ler aquela obra extraordinária. Se o Cristo trouxe para cá o Consolador, diante do que estava acontecendo na Europa e do que poderia ainda acontecer na Europa, é porque o Brasil tinha condições de hospedar o Evangelho. Porque o espiritismo também no Brasil ele é praticado como ele não é praticado em nenhuma parte do mundo. É aquilo que nós estávamos conversando antes do programa. Kardec para nós é uma figura importante como codificador, mas a figura mais importante é o Cristo. Sim. Então, e o doutor Inácio fala, olha, a função do espiritismo é de impulsionar o progresso da ciência no campo do espiritualismo. Mas a principal missão do espiritismo é de ser sentinela do Evangelho. Que coisa linda, né? De ser guardião do Evangelho.
porque é aqui que o povo vai encontrar Jesus, coisa que na Europa o povo está refutando ou refugando. Não é, Jeta? Era o Cristo, por exemplo. Eu estive lá na Inglaterra. E o Chico era o grande guardião, né? Era o grande guardião. Era o grande guardião. É o grande guardião. Sim, sem dúvida. Não é? Pelo exemplo, pela obra e pela vivência. Sim, sim. Não é? Pela obra mediúnica e pela vivência. Então eu acho essa mensagem aqui de Emmanuel, não é? Ele termina aqui dizendo: de certo que cumprirá os seus altos destinos de pátria do Evangelho, na qual a religião e a ciência, enfim, unidas, se farão as bases naturais da felicidade comum através da prática dos ensinamentos vivos de Jesus Cristo. E a gente fica preocupado quando às vezes vê, dentro do próprio movimento espírita, alguém querendo tirar Jesus do espiritismo, né, Jeté? Absurdo, né? Isso é uma coisa absurda. É um absurdo. Não é? Que não tem fundamento algum. Então, eu acredito, sim, Jeté, nesse futuro do Brasil, não apenas como potência econômica. Não apenas como... Assim, potência econômica é a função dos economistas, dos políticos e etc, etc. Mas como potência, entre aspas, espiritual. Sim. E essa tarefa, então, é dos espíritas e dos religiosos em geral, que compreenderem o Cristo, né, nas suas verdadeiras lições de fraternidade. E aí, então, eu vejo assim, aquela mensagem que foi o Geraldo, né? O Geraldo que te convidou para esse livro. Sim. Ele que foi, vamos dizer assim, o interlocutor do Chico, naquele bate-papo, aparentemente para ele descontraído. Foi descontraído, mas com uma forte motivação de interesse que ele tinha por saber. E você mesmo, e ele vai dizer, né, que ele sente que sofreu algo nas suas condições mnemônicas de gravar, para poder recordar isso. Quando eu li aquilo, eu senti aquilo perfeitamente, porque quando o Chico queria falar alguma coisa para a gente não esquecer e poder falar isto no futuro, a gente gravava aquilo. É como se a espiritualidade, ou ele mesmo, não sei, acionasse um disquete. Toda vez que eu me ponho a lembrar de alguma coisa que o Chico falou comigo, eu me lembro da voz dele. É como se um disco começasse a tocar. Se eu ouvisse uma gravação. Uma gravação. É como se eu ouvisse uma gravação e aquilo começa a tocar. Quer dizer, aquilo era para ficar gravado, não era para ser escrito no momento. Entendi. Mas depois. Entendi. Tanto é assim que as palavras do Geraldo ali na Folha Espírita, a gente lê aquilo, tem a impressão de que está ouvindo o Chico. Então, nesse aspecto, eu acho que nós espíritas com esse conhecimento precisamos trabalhar muito vibratoriamente pelo planeta nesse momento, né? E até porque as coisas não estão totalmente conquistadas, né? Porque pelo que está lá na matéria, o Cristo teria dentro de uma assembleia de iluminados intervido dizendo assim, não, vamos dar 50 anos. Segundo lá a reportagem, nós temos ainda 8 anos para completar esse período para que a humanidade não enverede para uma guerra atômica, que é o que você falou, aí nos obrigaria a ter que fazer uma lição totalmente, começar de novo. Você sabe que naquela matéria, o Chico diz ao Geraldinho que, Geraldinho, você não imagina o que vem de progresso para a humanidade se ela superar isso. Você sabe que eu vi uma matéria ontem num canal de notícias sobre Singularity University, quer dizer, Universidade Singular. Bacelli, é uma coisa assim que parece de ficção científica. Tudo que está aí, que está sendo projetado, que já está sendo implementado. Eu lembrei do Chico, nessa colocação do Chico. E o Chico falava que muitas doenças seriam vencidas, que a ciência encontraria a cura para muitas doenças, inclusive para o câncer, e a questão da juventude, né? Agora, por outro lado, eu vejo assim também, vi com... Ontem, gozado quando a gente tem esses outros olhos, né? Os olhos que a doutrina, as palavras do Chico nos dão. Aquele discurso do Obama ontem lá nos Estados Unidos, junto à comunidade judaica, etc. e tal,
porque os Estados Unidos, mais do que nunca, eles estão muito preocupados hoje com, e talvez, né, infelizmente, muitas vezes o escândalo é necessário, como já diz o Evangelho, mas aí porque ele venha, e, é claro, um tipo como Osama Bin Laden precisa ser detido. A forma é que também é complicada isso, é a imagem do escândalo, né? E talvez tenha se conseguido desarticular, porque o grande medo dos Estados Unidos não é nem de país contra país, é o terrorismo atômico. Não é nem mais uma guerra de países, seria desses radicais que nada mais são do que instrumentos das trevas querendo mergulhar a civilização num voltar a outra situação. Né? Inimigos do Cristo. Inimigos do Cristo, é bem isso. E isto está lá no livro Libertação, no primeiro capítulo, livro de André Luiz, uma preleção belíssima de Flaccus. Essas inteligências são espíritos, vamos dizer assim, de inteligência angélica, né? Mas os tais anjos decaídos, né? Pela ciência, né? Mas são inimigos do Evangelho, são inimigos do Cristo. E a finalidade é combater, vamos dizer, a implantação do reino de Deus, é retardar a chegada do mundo de regeneração, porque isso tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Verdade, verdade. Esse mundo de regeneração, nós sonhamos com ele, essa terra prometida, como fala o Dr. Inácio Ferreira. Isso pode chegar dentro de 100, 200 anos? Terra Prometida. Terra Excelente Prometida. livro, lindo livro. Mas pode chegar daqui 1000 anos, não é? O Einstein mesmo falava, né? Perguntaram para ele como é que seria a terceira guerra mundial, né? Eu gosto muito de dizer isso. Ele falou, eu não sei como vai ser a terceira, mas se ela houver, a quarta vai ser com paus e com pedras. Não vai sobrar nada. Porque vai destruir tudo. Isso. Aí nós vamos voltar à estaca zero, né? Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas é claro, você está na companhia do Bacelli toda semana, no Na Próxima Dimensão, e você deve estar por volta daqui em junho de novo, né? Se Deus quiser. E se Deus quiser, a gente vai estar conversando sobre outro livro que ainda nem li, né? Eu vou me deliciar com o Inácio Ferreira. Você está hoje lá no Centro Espírita Força e Luz, lá no Belém, você entra no site da rádio, está lá o endereço direitinho, tá? Tem lá também uma matéria, uma outra entrevista feita aí pela produção, pelo jornalismo da Boa Nova, com Bacelli. Entra lá no radioboanova.com.br. Mais uma vez, nosso muito obrigado por você estar Eu aqui, que agradeço, Geta. Agradeço muito a você e agora também aos telespectadores, né? Isso, exatamente. Da TV Mundo Maior, essa inovação maravilhosa, né? É verdade. Agora, você está aí no áudio E no vídeo. né? No áudio e no vídeo. Quero aqui destacar aqui você, Cláudia, né, prefixo 4744, e a Hélia, acho que é isso, 3932, a produção entra em contato, vocês ganharam o livro, tá bom? Eu vou deixar que o Bacelli escolha aqui um ou outro, viu? Porque são 2 livros diferentes. E você continue aí na boa nova.